Olá a todos, a todas e a todes. Hoje venho falar um pouco sobre o trabalho Planejamento no Estágio Curricular Supervisionado, propostas pedagógico-musicais à luz da BNCC. Esse trabalho, essa apresentação é referente ao texto que foi aceito no Congresso Nacional da ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical. Ao GTE 11, o ensino de música nas escolas de educação básica, foi escrito por 3 autoras. Victoria Marques, sou graduanda de licenciatura em música pela UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, mas antes de ingressar na UFES, eu fui violonista e bolsista de extensão no projeto Canto Coral, na UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Sou membro pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa Diáspora, desenvolvendo estudos sobre as práticas musicais afrodiaspóricas e os seus atravessamentos. Atualmente também sou bolsista de iniciação científica, onde a minha linha de pesquisa é sobre a música e o pensamento afrodiaspórico com base na obra de Mateus Aleluia. A primeira coautora do texto é Vanessa Batista, que também é estudante do curso de licenciatura em música pela UFES, técnica em guia de turismo regional pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, faz parte também do grupo Diáspora, foi bolsista de iniciação à docência no PIBID de 2020 a 2022 e foi bolsista da PROBIC na UFES, que é o Programa de Bolsa de Iniciação Científica, de 2022 a 2023. Graduando em música, com ênfase em canto, e também tem experiência na área de musicalização infantil. Thaís Dantas é a segunda coautora desse trabalho. É doutora em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação Musical também pela Universidade Federal da Bahia e bacharel em Instrumento Violoncelo pela mesma universidade. Ela é professora do curso de Licenciatura em Música da UFES e é responsável pelos componentes de Educação Musical, Prática de Conjunto e Estágio Supervisionado. Uma das linhas de pesquisa de Thaís também é o ensino coletivo de instrumentos. Esse trabalho foi escrito com base nas vivências do componente de estágio supervisionado 2, que tem a modalidade de observação e que visa a aplicação do plano de estudo que é construído, e essa aplicação vai acontecer em estágio supervisionado 3. A professora Thaís Dantas, que é uma das coautoras, é a professora responsável pela disciplina. Então, foi a partir dos conhecimentos dela e dos nossos conhecimentos trazidos na disciplina que pudemos construir não só esse texto, mas um plano de ensino voltado para a percussão corporal. Esse trabalho também mobilizou conhecimentos teóricos e metodológicos da educação musical e de áreas próximas para as diferentes etapas desse planejamento de curso. Foram trabalhadas e executadas diversas atividades que contribuíram para o embasamento do planejamento, como produções textuais, histórias sonorizadas, então foram produções em áudio, e discussão e reflexão entre nós discentes e a docente, e, por fim, a apresentação dos planos de ensino com a demonstração prática de algumas aulas que foram planejadas dentro do plano de curso. Dentro do que foi discutido, nós apresentamos também algumas problemáticas que estão presentes na escola de educação básica e também na educação musical. Também tivemos, além das contribuições teóricas e metodológicas da educação musical, tivemos a ajuda de um documento que norteia o planejamento das aulas nesse relato, que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E esse planejamento de ensino, referente à escola escolhida para observação, teve a intenção de aplicar este plano de curso no componente posterior. Ou seja, tudo que foi colocado em pauta através das observações foram planejamentos que nós discentes fizemos para que pudéssemos executar na escola no componente seguinte. A respeito dos desafios da educação musical na atualidade, são propostas de reflexões que foram apontadas no componente, e a partir de uma pesquisa nós fizemos uma revisão de literatura em busca de um aporte teórico que pudesse reforçar e solucionar alguns problemas. Com base na BNCC, nós fizemos um recorte em temas que consideramos muito importantes de serem pautados e posteriormente resolvidos, como a evasão escolar e a falta de infraestrutura nas escolas para a realização das aulas de música, que acarretam, na falta da infraestrutura, em situações de constrangimento ao ministrar aulas de músicas por conta da falta de acústica para ministrar as aulas. E com esses temas, nós consideramos que o que é mais importante é que as escolas possuam aula de música no currículo estudantil, mas esse componente ainda não é visto com uma importância de prioridade. Então, trazemos como citação
de Gomes que, apesar de bem equipadas para as aulas regulares, as salas de aula não atendem amplamente às necessidades específicas de uma aula de música, e o que algumas vezes acaba incomodando as salas vizinhas, além de não poder acomodar permanentemente os materiais utilizados pelos educadores musicais, como instrumentos. Não é um lugar de ter aula de música e não se pode deixar aqueles instrumentos ali. Não só na educação básica, mas na graduação nós também acabamos passando por alguns tipos de constrangimento justamente pela falta de acústica no ambiente de estudo. Sobre a estrutura do estágio supervisionado no curso de música da UFES, o projeto político-pedagógico do curso ele foi revisado recentemente. Para os estudantes que ingressaram em 2019, ele acabou tendo uma diferença. Hoje chamamos de currículo antigo e currículo novo. E a diferença é que a intensificação da carga horária de componentes da prática musical e da formação do conhecimento teórico foram inseridos de forma interligada e não mais separada, de modo que pudesse contemplar os estudantes que não chegam no curso com conhecimento teórico musical prévio. Pois, além dessa mudança de currículo, tivemos também a retirada da prova de habilidades específicas. O projeto político-pedagógico teve que se adequar para atender essas necessidades. E a divisão do estágio supervisionado se faz em coordenação geral, a coordenação do estágio do curso, os professores orientadores, que são os professores da disciplina, e os professores supervisores no campo de estágio. A respeito do planejamento das aulas de música e das contribuições da BNCC no estágio supervisionado, nós tivemos uma pesquisa diagnóstica que visou a estrutura pedagógica, a infraestrutura, os recursos materiais disponíveis, características das turmas e dos profissionais para uma melhor formação do planejamento e do objetivo das aulas. Nós estabelecemos os campos de experiência e alinhamos estes com os objetivos do plano de ensino, além de uma tríade que foi formada por conhecimento, habilidades e atitudes que vão constituir a base para a formação de competências nesse desenvolvimento integral do estudante ao longo da vida escolar, em consonância com as experiências do cotidiano. O ensino de música, ele se mostra congruente, Ele se mostra alinhado à articulação das dimensões do conhecimento que são evidenciadas na BNCC, de forma indissociável, que são a criação, a crítica, a estesia, a expressão, a fruição e a reflexão, que são evidências que estão no próprio documento e que nós colocamos como uma referência no trabalho para indicar a importância que essa articulação tem na vida do aluno. A escola escolhida para fazer o estágio supervisionado foi a Escola Municipal Chico Mendes, em Feira de Santana, que trouxe vivências enriquecedoras na observação, o que proporcionou a nossa vontade para pensar ideias em uma regência cada vez mais participativa para o componente seguinte. A escola conta com uma boa estrutura física, onde possui sala de vídeo, biblioteca, e a respeito de instrumentos musicais, a escola também possui violões, flautas doces e alguns instrumentos diversos de percussão. Na estrutura pedagógica, tanto o professor supervisor quanto a coordenação foram inteiramente solícitos quanto à chegada das estagiárias nessa fase de observação e contando com a nossa participação na regência das aulas de arte na escola, pois o componente da escola é artes, porém o professor supervisor da escola é professor formado em música. A turma, ela demonstrava em sua maioria uma participação muito grande nas aulas de arte, que não se dá só por eles considerarem uma aula divertida, mas também pela relação entre professor e aluno que foi estabelecida pelo professor e que foi fundamental para percebermos como eles enxergam a arte e como eles enxergam a música no contexto escolar. Então, com isso, nós elaboramos um plano de ensino voltado para a percussão corporal, onde agregou aspectos que pudessem contribuir para a aprendizagem dos alunos nas questões musicais, psicomotoras, motoras finas, artísticas e outros aspectos que pudessem ser também explorados através da participação ativa dos alunos também. O objetivo geral desse plano foi desenvolver a percepção musical deles através da percussão corporal e também pela participação ativa de canções que têm como objetivo também de desenvolver as habilidades musicais, despertando para o trabalho coletivo
e para ações que fomentem também a construção de uma identidade sociocultural. Na tabela abaixo, nós trouxemos um exemplo, uma das aulas, onde o tema é performance musical dos cânones, e os diversos objetivos que queríamos trazer com essa aula. O que mais chama atenção é que, apesar de ser o tema de cânones, nós trazemos o cânone para algo mais próximo da realidade dos alunos, como ritmos nordestinos, como o funk, como o reggae, e a percepção de células rítmicas dos gêneros musicais. A partir da construção desse plano, as reflexões que ficam para nós é que surge um pontapé nessa construção. A observação foi o nosso ponto de partida, nos proporcionou muitas coisas, não só sobre o perfil das turmas, mas também da realidade de algumas instituições e do que nós queremos ser enquanto docentes. A construção desse planejamento mais reflexivo e condizente com a realidade dos alunos se conectou com esses documentos norteadores do currículo, não só da BNCC, mas da nossa revisão de literatura também. E o que se espera é que esse plano possa ter êxito diante do que é proposto pela instituição, diante do que está ao nosso alcance também. Mas acreditamos que esse plano ele abarca muitas coisas que podem ser desenvolvidas na realidade dos alunos, não só na percepção musical, não só na educação musical, mas também na construção de identidades enquanto sociedade.